Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso e vamos dar continuidade à leitura do livro As Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 2, certo? Antes de começarmos, já vou te pedir para dar um like nesse vídeo, porque isso ajuda demais ao canal a crescer. Isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo interessante para mandar para mais pessoas. Então, vamos dar continuidade? Bora simbora! Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai, entre aspas, nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, entre aspas, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai, entre aspas, para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que, quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai, entre aspas. Se voltassem para o Pai, entre aspas, e observassem o trabalho que o Pai Amor, entre aspas, está fazendo para vocês, com o tempo, sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai, entre aspas, conhece suas necessidades. Em breve, estas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai, entre aspas, pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício, queimando as próprias criaturas vivas do Pai, entre aspas, para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida, tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor, entre aspas, que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita, tudo entre aspas, é aquilo que se recebe. Não percebem que essa crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo e o castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai, entre aspas, que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando a mesma condição que desejam corrigir. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai, entre aspas, que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados. Quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai, entre aspas, que habita em vocês, porque então certamente serão saciados uma centena de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam,
porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação, entre aspas, e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflitos e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levem no coração o amor que vem do Pai, entre aspas, e realmente são filhos do Pai, entre aspas. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês, entre aspas, e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus, entre aspas, e saberão que a realidade é o Pai, entre aspas, dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai, entre aspas, de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai, entre aspas, acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai, entre aspas, não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai, entre aspas. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores, os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai, entre aspas, em incessante atividade. É aqui que o Pai, entre aspas, está no perfeito controle. Podem ver que a lei e a ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará a ver o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente. E um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele nem podia explicar. É mágica? Não, é o trabalho do Pai, entre aspas. O poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai, entre aspas, que é a vida inteligente do universo, tudo maiúsculo. Quando entram no reino de Deus, vocês sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças.
A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença encontram a paz, a alegria, a abundância, a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico, que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os seus sonhos. O que significa isso? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço. O conhecimento que o levará até o reino de Deus. Agora tudo sublinhado. Onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus, entre aspas, está em vocês. Entram no reino de Deus, entre aspas, quando percebem plenamente o que o Pai, entre aspas, está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai, entre aspas, formoso e perfeito, e todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu vou parando por aqui, espero que vocês estejam gostando do livro As Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 2 e vamos dar continuidade no próximo episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo, que isso ajuda demais o canal a atingir mais pessoas, e ativa o seu sininho para que você seja notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E eu sugiro que você compartilhe essas cartas de Cristo com alguém que você sente que vai receber esse presente divino com muito amor e sabedoria. Então, um beijo, até o próximo episódio. Eu sou um outro você.